Capítulo 1. As pessoas em volta de Jesus. Lucas 15, verso 1. Aproximavam-se para ouvi-lo. Dois tipos de pessoas. A maior parte das interpretações dessa parábola concentra-se na saída e na volta do irmão mais novo, o filho pródigo. No entanto, essa abordagem não reflete a verdadeira mensagem da história, pois ela nos apresenta dois irmãos, e cada um simboliza um modo diferente de nos alienarmos de Deus e de tentarmos ser aceitos no reino do céu. É muito importante observar o contexto histórico em que o autor situa o ensino de Jesus. Nos dois primeiros versículos do capítulo, Lucas registra a presença de dois grupos de pessoas que foram ouvir Jesus. Primeiro, os coletores de impostos e pecadores. Essas pessoas são representadas pelo irmão mais novo. Elas não obedeciam às leis morais da Bíblia, nem às regras de pureza cerimonial observadas pelos judeus religiosos. Elas viviam uma vida dissoluta. À semelhança do irmão mais novo, elas saíram de casa, abandonando a moral tradicional das famílias, às quais pertenciam, e dos bons costumes da sociedade. O segundo grupo de ouvintes era formado pelos fariseus e mestres da lei, aqui representados pelo irmão mais velho. Eles se apegavam à moral tradicional e aprendida desde a infância, estudavam as escrituras e a elas obedeciam. Eram adoradores fiéis e estavam sempre em oração. Com grande economia de palavras, Lucas nos mostra como cada grupo reagiu a Jesus de modo bem diferente. O tempo progressivo do verbo grego traduzido por aproximavam-se comunica a ideia de que a atração exercida por Jesus sobre os irmãos mais novos era uma tendência contínua em seu ministério. Eles estavam sempre se reunindo em torno dele. Esse fenômeno deixava os religiosos e moralistas intrigados e irritados. Lucas resume o sentimento deles. Este homem recebe pecadores e até come com eles. No Antigo Oriente Próximo, sentar-se e comer com alguém era sinal de aceitação. É como se eles estivessem dizendo: como Jesus se atreve a interagir com pecadores como estes? Essa gente jamais frequentou nossos cultos. Por que eles estão atraídos pelos ensinos de Jesus? Não é possível que ele lhes esteja declarando a verdade como nós fazemos. Ele só pode estar dizendo o que eles querem ouvir. Portanto, a quem se dirige o ensino de Jesus nessa parábola? Ao segundo grupo, formado por escribas e fariseus. Jesus começa a lhes contar a história motivado pela postura deles. A parábola dos dois filhos estende o olhar à alma do irmão mais velho e culmina em um forte apelo para que ele mude a postura de seu coração. Ao longo dos séculos, sempre que esse texto foi ensinado na igreja ou em algum programa de educação religiosa, o foco esteve dirigido quase exclusivamente ao modo de o pai acolher seu filho arrependido. Na primeira vez que li essa parábola, fiquei imaginando o público original de Jesus com os olhos marejados de lágrimas, ouvindo que Deus sempre os ama e recebe não importa o que façam. Se pensarmos assim, estaremos olhando a parábola pelas lentes do sentimentalismo. A história é dirigida não a pecadores rebeldes, mas às pessoas religiosas que fazem tudo o que a Bíblia manda. Jesus não está argumentando com gente imoral que não fazia parte da esfera religiosa, mas com religiosos afeitos à moral. Ele está querendo lhes mostrar que são cegos, bitolados e cheios de justiça própria. Essas características estão destruindo sua alma e a alma das pessoas que o cercam. Portanto, estaremos equivocados se pensarmos que Jesus está contando essa história principalmente para os irmãos mais novos, a fim de lhes dar a certeza de seu amor incondicional. Não! Os primeiros ouvintes não se desfizeram em lágrimas ao ouvir a história, mas foram profundamente impactados, ficaram ofendidos e se encheram de fúria. O objetivo de Jesus não é acalentar nosso coração, mas pôr abaixo nossos conceitos. Com essa parábola, Jesus desafia o que praticamente todos nós pensamos sobre Deus, pecado e salvação. A história revela o egoísmo destruidor do irmão mais novo, mas também condena com todas as letras a vida moralista do irmão mais velho. Jesus está dizendo que ambos religiosos e não religiosos estão espiritualmente perdidos.
andando por caminhos na vida que levam a becos sem saída, e que todos os pensamentos da raça humana sobre como se relacionar com Deus estão errados. Por que as pessoas gostam tanto de Jesus, mas não gostam da igreja? Nos dias atuais, também convivemos com irmãos mais velhos e irmãos mais novos dentro da mesma sociedade e muitas vezes na mesma família. Geralmente, o irmão mais velho na família é aquele que se preocupa em agradar o pai e a mãe, o filho responsável que vive segundo os padrões estabelecidos pelos pais. O irmão mais novo tem a tendência de ser o rebelde, de não se preocupar com regras e de preferir a companhia e a admiração dos amigos. O filho mais velho cresce, arruma um emprego tradicional e mora perto do pai e da mãe, ao passo que o filho mais novo vai embora para morar na cidade grande. Essas diferenças naturais e de personalidade têm se acentuado nos últimos tempos. No início do século XIX, a industrialização fez nascer uma nova classe média, os burgueses, que procuravam se legitimar por meio de uma ética de trabalho árduo e retidão moral. Como reação ao que era visto como hipocrisia e rigidez da burguesia, surgiram comunidades boêmias, como as inspiradas em Henry Murger, da belíssima Paris, na década de 1840, como o grupo Bloomsbury, de Londres, os Beats de Greenwich, de Nova York, e os cenários de rock alternativo da atualidade. Os boêmios exaltam a liberdade e enfatizam a autonomia pessoal em relação às convenções sociais. Até certo ponto, as chamadas guerras culturais traduzem essas mesmas personalidades e tendências conflitantes na sociedade moderna. Hoje, cada vez mais as pessoas se consideram não religiosas ou até mesmo antirreligiosas. Elas acham que as questões morais são profundamente complexas e desconfiam de indivíduos ou instituições que alegam ter autoridade moral sobre a vida de terceiros. Apesar, ou talvez por causa de, o surgimento desse espírito secular, os movimentos religiosos ortodoxos e conservadores têm crescido de forma considerável. Alarmados por aquilo que consideram ser um ataque do relativismo moral, muitos têm se arregimentado para resgatar a cultura e classificar como negativas as posturas dos irmãos mais novos, à semelhança do que faziam os fariseus. Então, de que lado está Jesus? Em O Senhor dos Anéis, quando os hobbits perguntam ao ancião Barbarov de que lado ele está, ele responde: Não estou totalmente do lado de ninguém, pois ninguém está totalmente do meu lado. Mas há algumas coisas, é claro, ao lado das quais eu certamente não estou. Na parábola, a resposta de Jesus a essa pergunta é semelhante. Ele não está do lado do não religioso nem do religioso, mas dá destaque ao moralismo da religião como uma doença espiritual particularmente fatal. Hoje, é difícil entender isso, mas em seus primeiros dias o cristianismo não era visto como uma religião, ele era a negação da religião vigente. Pense nos vizinhos dos primeiros cristãos perguntando a eles sobre sua fé. Eles indagavam: Onde fica o culto de vocês, a igreja, o templo de vocês? Os cristãos respondiam que não tinham templo. Mas como isso é possível onde os sacerdotes de vocês trabalham? Os cristãos respondiam que não tinham sacerdotes. Os vizinhos, já meio incomodados, diriam: mas onde são feitos os sacrifícios em louvor aos deuses de vocês? Os cristãos responderiam que não faziam mais sacrifícios. O próprio Jesus era o templo, o sacerdote e o sacrifício, que eliminava todos os templos, todos os sacerdotes e todos os sacrifícios. Ninguém nunca tinha ouvido nada parecido com isso. Por isso, os romanos se referiam aos cristãos como ateus, pois o que eles diziam sobre a realidade espiritual era algo singular e não podia ser classificado junto com as outras religiões do mundo. A parábola explica por que eles estavam totalmente certos ao se referirem aos cristãos como ateus. Apesar de estarmos no meio das guerras culturais da modernidade, não devemos perder de vista a ironia daquela realidade do primeiro século. Para a maioria das pessoas em nossa sociedade, o cristianismo é religião e moralismo. Fora ele, a única alternativa, além de alguma outra religião mundial, é o secularismo pluralista. Mas, no início, as coisas não eram assim.
O cristianismo era visto como um caso de tertium quid, algo totalmente distinto das categorias conhecidas. A ideia central é que, de modo geral, as pessoas que podiam ser consideradas religiosas, praticantes, se escandalizavam com Jesus, ao passo que as alienadas das práticas morais e religiosas ficavam fascinadas e se sentiam atraídas por ele. Essa realidade pode ser contemplada nos relatos da vida de Jesus apresentados pelo Novo Testamento. Em todos os casos em que ele se encontra com uma pessoa religiosa e uma vítima de discriminação por causa do sexo, como em Lucas 7, ou com alguém religioso e alguém discriminado por motivos raciais, como João 3 e 4, ou ainda com uma pessoa religiosa e outra discriminada por razões políticas, como Lucas 19, quem se liga a Jesus é a pessoa discriminada e não aquela simbolizada pelo irmão mais velho. Jesus diz aos respeitáveis líderes religiosos: os coletores de impostos e as prostitutas entrarão no reino antes de vocês. Mateus 21, 31. Os ensinamentos de Jesus atraíam incessantemente os não religiosos e escandalizavam os religiosos que criam na Bíblia. Em nossos dias, porém, não é essa a reação despertada pela maioria das igrejas. As classes de pessoas discriminadas que Jesus atraía não são as mesmas atraídas pelas igrejas atuais, nem mesmo pelas igrejas mais inovadoras. Temos a tendência de atrair pessoas conservadoras, ortodoxas e moralistas. Os licenciosos e liberados, ou os dilacerados e marginalizados, evitam a igreja. Há só uma explicação para esse fenômeno. Se a pregação de nossos pastores e as ações dos membros de nossa igreja não exercem sobre as pessoas o mesmo efeito que Jesus exercia, então a mensagem que estamos proclamando não é a mesma que ele proclamava. Se nossas igrejas não atraem irmãos mais novos, elas provavelmente estão cheias de irmãos mais velhos, bem mais do que gostaríamos de admitir.